Vejam as agressões que ocorreram no shopping e entendam por que isso está acontecendo. É pela normalização do humor de bolsonaristas que agora estão se degladiando, brigando nas redes, mostrando, dando um mau exemplo de como se comportar, tanto em relação às minorias, como também entre eles. A troca de acusações é uma vergonha. Vamos também passar para vocês a Cássia Kiss, pedindo para que as pessoas atentem para essa lei que está para ser aprovada, da PL do aborto, mostrando que não aprendeu nada, mostrando que não cansa de passar vergonha, que ser aquela maluca do Bolsonaro que ficava em frente aos quartéis não ensinou nada para ela. Adriana Catarina Ramos de Oliveira, de 61 anos, jornalista, foi presa em flagrante hoje no shopping Iguatemi, em São Paulo. Um shopping de classe média alta. Eu já estive lá, de curiosa que sou, porque não é para minha prole, tá? Lá tem castas. Mas a dona Adriana, menina, deu um ataque de pelanca no meio do shopping e eu trouxe as imagens para você saber o que dona Adriana aprontou, que foi esquentar o banco da delegacia. Só esquentar mesmo, né? Porque a gente sabe que essa gentalha não fica presa. No máximo paga uma fiança e vai para casa até cometer o próximo crime. E aí, Cláudia Cremosa, eu vou te mostrar o motivo pelo qual Drica foi presa. Porque ela ofendeu o Gabriel Galuzzi, de 39 anos. E agora, antes de eu trazer as imagens, curta, comenta e compartilhe muito este vídeo para aquele seu amiguinho homofóbico, para ele ficar atento, hein? Porque tá dando cadeia. E também, se puder e quiser e gostar do meu conteúdo, contribua com este trabalho que vai me ajudar muito a me manter nas redes sociais, desmascarando estes cidadãos de bem da tradicional família brasileira e cristã. Tenho absoluta certeza. Pode levantar a capivara dela. Pobre de espírito, bicha nojento. Tá gritando pra dentro. Bicha nojento, bicha nojento. O que você tá fazendo aqui? Falando de mim? Sua bicha nojenta. Vai presa ainda por cima. O que você falou que eu sou? O que você falou que eu sou? Sua bicha nojenta. Nojenta. Você achou que ele sentar do lado de você? Seu nojento. Você tinha a opção de Agressivo! 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 Nojento! Cala a boca! Agressivo! Agressivo! Cala sua boca! Agressivo! Agressivo! Cala sua boca! Agressivo! Agressivo! Assassino! Assassino! Me solta agora! Gente! Tira essa maluca do meu caminho! Tira ela daqui! Calma, Gabriel! Calma, filho! Ela fobia! Ela não tá bem, ela não tá bem. Agora chega, assassino! Assassino do que, sua louca? Você tá maluca? Tá maluca? Tudo gravado, tá bom? Tá maluca? Desde o começo. Tá maluca? Eu já falei que eu acho que atrás de todo homofóbico tem um furico piscando na velocidade da luz. Parece um vagalume, né, Cláudia? Não consegue, né, deixar aquela frustração de lado, abrir a porta do armário, fica enchendo o saco da vida de quem é feliz. Porque gente feliz não se incomoda com a vida alheia, como essa gentalha aí. Aí fica aí frustrado. Talvez se tivesse colando um velcro essa hora, não estaria na cadeia, né, minha senhora? Agora, pelo menos, vai experimentar uma cela para deixar de ser otária, né? Porque só uma pessoa muito otária fica incomodada com a sexualidade alheia. Ô gente desocupada e mal amada, e mal comida. Puta que me pariu. Desculpe os palavrões, hein, Cláudia? Mas olha, estou porra aqui com essa gente. Babei. Léo Lins respondeu o posicionamento de Marcos Mion da semana passada. Para quem não tá ligado, o Marcos Mion foi contra a condenação de Léo Lins e depois de sofrer muito hate na internet, ele voltou a se posicionar dizendo que sim, as piadas são sem graça, mas o que ele repudia é a forma de calar o humorista, vamos dizer assim. Que não é assim que se resolve as coisas, que é uma condenação, mas que o Léo Lins foi infeliz sim na brincadeira dele. Léo Lins respondeu o seguinte: gente, minha imagem de vilão é por causa de piadas ácidas num palco. E sua imagem de homem de família é graças a uma excelente assessoria de imprensa. Não esqueça que já trabalhamos juntos. Ih, Mion, disse que tu é hipócrita, que tu é moleque e que essa aí é tudo fachada. Eu entendi assim, gente. E realmente, assim, eu particularmente tenho uma visão do Marcos Mion como um cara de família, até porque ele compartilha muito, né, o filho dele que é autista e tal. Fiquei revoltado que ele se posicionou a favor, né, sendo que o cara faz piadas, né, com autismo e o filho dele sendo autista e tal. Mas parece que isso aí não foi o suficiente pro Léo Lins passar um pano pro Marcos Mion. Deu ruim, hein, negão?
Enfim, gente, o que vocês acham sobre isso? O Léo Lins, conta mais, cara. A gente tá pouco ainda. Eu preciso de sua atenção por 1 minuto, porque o assunto é grave. Ouviu, né? Então fica comigo pra gente ouvir o que Cássia Kiss quer dizer. Está sendo discutido, e melhor dizer, que se conclua exatamente hoje, por isso o apelo, o projeto de lei se transformando em lei 1904, que tem como finalidade criminalizar médicos, em alguns casos mães, que venham a fazer o aborto em estado gestacional avançado. Medite sobre isso. Vamos pensar que estado gestacional avançado é qualquer estado. Estado gestacional, a partir do 1º mês, já é um estado gestacional importantíssimo. A cara dessa mulher não queima, não. Essa mulher interrompeu a vida de um filho em seu ventre por pura opção e não pelo fato de ter sido violentada. Confessou isso em rede nacional e agora tá aí pagando de cristã conservadora e fazendo videozinho pra apoiar esse projeto de lei esdrúxulo. Cássia Kiss, aprenda uma coisa: o Brasil é laico e Bíblia não é Constituição. É preciso entender de uma vez por todas que aborto é uma questão de saúde pública e não pauta moral para atriz fracassada fazer vídeo lacração em rede social. Toma vergonha. Basicamente, existem 2 tipos de bobo da corte. Tem bobo da corte inteligente, sagaz, esperto e que não é submisso. Que, apesar de ser o bobo da corte, ele vai lá e sacaneia o rei, zoa o rei, exacerba os defeitos do rei e o rei se escangalha de rir mesmo assim. E tem aquele bobo da corte submisso, aquele bobo da corte que menospreza aqueles que estão lá embaixo para o rei gargalhar, porque tem medo do rei, tem medo de fazer uma piada com aquele que está lá em cima, não tem inteligência suficiente para fazer o rei rir dele mesmo. E a única maneira que encontra de fazer o rei rir é menosprezando aqueles que estão lá embaixo. E o Léo Lins é um desses bobos da corte, que hoje está enfrentando um pesadelo na vida dele, que é a possibilidade de ser preso e ainda ter que pagar uma multa milionária. E aí a gente vê caras como Hélio de la Penha, por exemplo, mostrando que também são submissos, que se submetem ao rei. Afinal, ficou lá na Globo 300 anos ganhando aquele dinheiro lá do rei, né? Rafinha Bastos, por exemplo, que lá dos Estados Unidos quer se meter na história aqui, amigo. Vem pra cá, Rafinha. Vem viver a experiência aqui com a gente. Aqui você vai entender que você só pode ter um lado, amigo. Você só pode estar do lado dos democratas. Você só pode estar do lado do povo. Se você estiver do outro lado, você é um soldado dos aristocratas. Você é um soldado do rei. Então não tem essa não, amigo. Ou vocês se tornam pessoas mais inteligentes e mais sagazes para poder fazer o rei rir de si mesmo, ou vocês não têm o direito de menosprezar pessoas amputadas, pessoas debilitadas, meninas que foram estupradas, pessoas que não têm a mínima capacidade de se defender. Porque vocês querem o mais fácil, né, meu irmão? Vocês querem o mais tranquilo. Isso aqui não é Estados Unidos, Rafinha. Vocês não vão tirar essa onda aqui e vão ficar impunes. Nós temos lados, e nós estamos em lados opostos. Eu sou democrata, amigo. Eu estou do lado do povo. E vocês trabalham para a aristocracia. Cada um do seu lado. Mas a posição de vocês está muito marcada. Vocês são soldados da aristocracia. E nós somos soldados do povo. E todo mundo que atacar o povo, né, receberá, sim, um contra-ataque. É simples assim. É simples assim, porque aqui na democracia quem manda é o povo. Transformem isso aqui numa aristocracia e aí vocês vão poder ser aqueles bobos da corte que se submetem, os verdadeiros puxa-sacos do rei. Mas enquanto os democratas estiverem dominando a situação aqui no Brasil, vocês poderão fugir para os Estados Unidos com o rabinho entre as pernas, que é o modo operandi que vocês trabalham, né? Isso aqui é uma dúvida genuína, tá? Se uma pessoa fizer piadas com a condenação que o Léo Lins sofreu, debochando e rindo de todo
toda a situação, nesse momento de vulnerabilidade, de tristeza, de preocupação, os humoristas considerariam isso apenas uma piada ou achariam agressivo? Se alguém fizer uma piada insinuando que a mãe do Léo Lins vai ser abusada durante a revista íntima para visitar o filho bandido dela na cadeia, achariam agressivo ou apenas uma piada de mau gosto? E eu não tô aqui chamando ele de bandido não, tá? Eu tô supondo uma piada que se refira a ele como bandido. Seria agressivo? Porque eu acho que devido à seriedade que os humoristas estão tratando esse assunto, fazer piadas nesse momento, dentro dessas circunstâncias, seria sim agressivo. Não é à toa que ninguém tá fazendo. Então se a piada pode se tornar uma agressão por se utilizar de um contexto real que é doloroso pro alvo dela, porque a piada pode até ser ficção, mas se o contexto que ela se utiliza para fazer sentido for o recorte da realidade dolorosa de alguém, por que piadas contra minorias não seriam agressão? E se elas são, agredir minorias é crime. Não importa se ela está acontecendo na música, na novela ou no stand-up. É crime. E aí eu sei que alguns virão aqui dizer: ah, mas na novela tem um personagem que comete racismo, tem outro que cometeu estupro. Bom, sobre isso, pelo menos pra mim, os personagens das novelas e dos filmes não têm o intuito de se utilizar dessa realidade para reforçar a discriminação. Muito pelo contrário, o contexto da obra denuncia o racismo, denuncia a homofobia, denuncia o feminicídio, o capacitismo, deixando claro que aquele personagem não presta, é um criminoso, que no final termina preso ou morto. É essa a sensação que a piada do Léo Lins passa? A de denúncia, a de repúdio à discriminação, ao estupro, à pedofilia, assim como acontece nos filmes e nas novelas? Ou a sensação que você tem é de conivência por estar rindo da consequência que aquele recorte doloroso da realidade causou a alguém? A piada, mesmo que fictícia, constrói um cenário cômico se utilizando da realidade da mulher que foi estuprada ou da realidade de um estuprador que vai se fuder por ter tentado ou cometido o crime. Fazer piada com a morte de policiais não seria apologia ao crime? Então, por que fazer piadas com os outros tipos de crimes não seriam? Piadas que precisam recorrer a consequências na vida de uma vítima de discriminação, estupro, capacitismo, enfim, crimes do mundo real, para ter graça, significa que quem as constrói está sendo conivente. E conivência com crime é crime. Tá aí alguém que me surpreendeu por ser contra a condenação de Léo Lins. Marcos Mion. Marcos Mion se pronuncia contra a condenação de Léo Lins. Quem não quer ser impactado não vai ao show, não assiste ao conteúdo. Eu falo que eu fico impactado porque, pra quem não sabe, o Marcos Mion, ele tem um filho, né, especial, e uma das maiores piadas que o Léo Lins faz é sobre crianças especiais, né, em vários setores. Eu não falo nem as coisas que o Léo Lins já falou no show dele, né, nesse stand-up que ele fazia, justamente porque o vídeo não vai subir, vão derrubar o vídeo, com certeza, a plataforma vai derrubar. Você que tá me assistindo aí, ó, aperta na lupinha aqui e pesquisa alguns shows do Léo Lins e você vai entender o porquê a gente concorda sobre a condenação dele. Gente, que doideira, meu! Um bolsonarista, né, um mundo bolsonarista defender, eu até entendo. Agora você, ainda mais você tendo um filho especial, ah, pelo amor de Deus, hein, tapa na tua cara. Gente, eu tô passado. O que me deixa mais passado é a justificativa. Se você não quer ser impactado, só você não ir no show. Mas tá liberado gravar, falar. Tá super de boa. É tipo assim, olha, Mion, eu posso te xingar, eu posso xingar a tua família. Se você não quer ouvir, é só você não entrar no meu vídeo, no meu perfil. Ah, garoto, toma vergonha na tua cara. O comediante Fábio Porchat voltou atrás na sua defesa em relação a Léo Lins, né? Léo Lins foi processado, multado e condenado a 8 anos por fazer um stand-up aí falando, né, das minorias, falando mal de pessoas que sofrem de alguns tipos de doença e também de racismo. Léo Lins ficou muito chateado, porque Fábio Porchat já havia feito um vídeo defendendo ele. Aí ele disse que pensou bem, foi averiguar e falou, não, que realmente Léo Lins foi crime, o que ele fez, não posso defendê-lo. Danilo Gentili entrou na jogada também. Junto com Léo Lins, começaram a queimar Fábio Porchat e também queimar outros stand-ups no Brasil que não apoiaram o Léo Lins, dizendo que Léo Lins fez crime sim. Tanto Léo Lins como Danilo Gentili começou a atacar esse stand-up, dizendo que eles só estão falando isso porque eles não são famosos, porque eles não são ninguém e que a mídia não conhece ele. Fábio Porchat ficou sabendo disso, falou, não, tudo bem se eles acham isso de mim, mas eu não posso, como ser humano, apoiar que utilize, né, da comédia para fazer ataque às minorias, porque isso sim gera um preconceito maior dentro das pessoas, porque nós somos influências, mesmo através da comédia, afirmou Fábio Porchat. E ele fechou com chave de ouro, deixando bem claro, eu não apoio o que ele fez, realmente é crime, e agora ele vai ter que pagar. Só uma mente poluída poderia pensar que o Léo Lins
tá envolvido com essas coisas e tá disseminando ódio pelo país com segundas intenções. Ele nunca faria isso. Será que tem mais brasileiro ruim ou bom? Então presta bem atenção nisso. O Léo Lins tinha sido obrigado a retirar um conteúdo ofensivo das redes sociais num julgamento que aconteceu lá atrás. Só que o caso foi parar lá no Supremo Tribunal Federal. E adivinha quem foi que mandou liberar o conteúdo, hein? Acertou! Dedé Mendonça, logo super evangélico. Logo aquele que a gente imagina que deveria ser o mais moralista, o que cuida das crianças e dos desfavorecidos. A pergunta que fica é a seguinte: quem é pior, aquele que vai pra igreja? Ou então aquele que tá tirando uma onda lá no pagode, hein? Mas vamos cavar mais um pouco para não ficar injusto. Os deputados querem fazer um projeto de lei para revogar a lei usada para condenar o mesmo Léo Lins, que, entre outras coisas, fez uma piada tão horrorosa com a ex-vereadora do Rio, Marielle Franco, que foi assassinada a mando do ex-deputado Chiquinho Brazão, logo do União Brasil, que, segundo o próprio Flávio Bolsonaro, tem muita afinidade assim, ó, com o PL. Agora adivinha qual é o partido que quer fazer esse projeto de lei? Acertou! Mas isso não tem nada a ver com o Léo Lins, não. Só uma mente poluída poderia pensar que o Léo Lins tá envolvido com essas coisas e tá disseminando ódio pelo país com segundas intenções. Ele nunca faria isso. Afinal, essa gente é da igreja, de crente. Eles são as melhores pessoas do mundo, sabia? Só gente chique. Poucos deputados se manifestaram no caso do Léo Lins. Mas adivinha quem foi o deputado que saiu em defesa do pobre coitado? Em defesa da liberdade de atacar qualquer um no palco e depois disseminar isso pela internet. Tá tudo certo, é só uma piadinha. Acertou mais uma vez! Piada não é pra ser levado a sério, né? Justamente o Nicolas Ferreira, o menino de ouro do PL. Você lembra que queriam até fazer uma lei para ele poder se tornar presidente de tão maravilhoso que o menino é? Mais conhecido como chupeteiro. Mais chupetinho. Justamente o sujeito que estava mandando dinheiro de emendas parlamentares pro tio, Enéas Fernandes, que se candidatou a prefeito de Nova Serrana pelo PL. Mas nem com essa dinheirama enviada pelo sobrinho, ele conseguiu vencer as eleições, tu acredita? E coincidentemente, o filho desse candidato, primo do Nicolas. Será que era fechamento? Ele foi preso por tráfico de drogas, em flagrante delito. Que tragédia, né? Nicolas Ferreira votou sim para livrar Chiquinho Brazão da tranca. Afinal, foi um sacrilégio prender um deputado. E nem em caso de assassinato, isso nunca deveria acontecer. Afinal, deputados são seres realmente superiores. Mas no mundo invertido, a esquerda que virou moralista, pedindo a prisão do Léo Lins. Será que foi sempre assim, gente? Por outro lado, os crentes do PL e do União Brasil não vem problema em nenhuma dessas ações, tá tudo certo. Agora eu te pergunto, se gente honesta vota em gente honesta, quem serão os vencedores das próximas eleições, hein? Os super evangélicos ou aqueles que ficam perambulando aí pelo mundão? Tô falando sério.